Gatos, não importa se você gosta ou não, eles são criaturas inegavelmente muito peculiares. Então, pro seu prazer visual, eu reuni alguns dos gatinhos mais estranhos que o mundo tem a oferecer, de rostos que nem mesmo uma mãe poderia amar. Há gatos Drácula e até mesmo alguns felinos com 2 cabeças e 6 pernas. Vamos ver criaturinhas muito esquisitas, enquanto verificamos alguns gatos anormalmente estranhos que realmente existem. Você já viu um gato de 2 caras? Não? Bom, deixa eu te apresentar a Vênus, a gata de 2 caras, com o rosto dividido perfeitamente no centro. Vênus meio que parece uma espécie de gato Frankenstein costurado, tanto que você vai notar que ela não só tem olhos de cores diferentes, mas o seu nariz também é dividido em 2 cores. Mas o que exatamente acontece com ela? Então, embora olhos de cores diferentes, também conhecidos como heterocromia, sejam uma peculiaridade genética bem rara em humanos, são mais comuns em animais, incluindo gatos. Porém, a condição de Vênus vai muito além da heterocromia, com alguns profissionais atribuindo a sua aparência de gatinha dividida ao fato de ela ser uma quimera. Essa palavra chique significa que Vênus pode realmente ser o resultado de 2 ou mais embriões geneticamente distintos em estágio inicial, que então se fundiram no útero, um dos quais possuía a genética de um gato amarelo e o outro possuía a genética de pelo preto. Fascinante, né? Apesar de ainda ser um mistério biológico, Vênus é completamente saudável e normal. Bem, tão normal quanto um gato com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram pode ser. Sim, é sempre uma sensação de humildade perceber que um gato é mais popular que você. Bom, mas se você ainda quer ver um gato que realmente tem 2 caras, então você tá com sorte, porque esse tipo de coisa já aconteceu algumas vezes. Um exemplo surgiu em 2022, quando Ariel Contreras e sua esposa descobriram que a sua gata havia entrado em trabalho de parto inesperadamente. Os gatinhos surgiram no mundo e fizeram seus primeiros miados, e Ariel e sua esposa testemunharam o milagre da vida. E então, que é isso? Esse aqui tem 2 cabeças? Dá pra dizer que o casal ficou bem chocado. Por mais estranho que isso possa parecer, na verdade há uma explicação. Esse gato malhado de 2 cabeças é o que é conhecido como um gato Janus, ganhando seu nome em homenagem ao deus romano de 2 faces Janus. Essa condição incrivelmente rara é devido a um distúrbio congênito chamado duplicação crâniofacial, que ao contrário do nosso gato quimera anterior, geralmente não envolve a fusão incompleta de 2 embriões. Ocorrendo tanto em humanos quanto em animais, o distúrbio acontece no estágio embrionário, mas apenas quando há uma hiperatividade do gene responsável por instruir a largura das características faciais e a duplicação dessas estruturas. Simplificando, esse gene é responsável pelo desenvolvimento do rosto, cérebro e crânio. E por outro lado, quando o gene tem desempenho inferior, pode resultar no oposto, como visto nesse gatinho de um olho, para o qual a condição é conhecida como ciclopia, o que infelizmente é quase sempre uma sentença de morte. Mas voltando ao gatinho Janus, o casal chamou de Harvey, e ele basicamente tinha tudo duplicado. 2 pares de olhos, 2 narizes, 2 bocas e até 2 cérebros, tudo espremido em um crânio. O Dr. Tim Harris, o veterinário que cuidou de Harvey, garantiu que se alimentado com mamadeira, Harvey teria uma grande chance de sobreviver. Na verdade, um dos gatos de 2 cabeças mais famosos, Frankenlouis, chegou à idade madura de 15 anos. Então parece que veremos o nosso amigo de 2 caras por mais um tempo. Já esse próximo gato não tem 1 nem 2, mas 3 cabeças. Tá bom. Aqui acho que dá pra assumir que essa é a mágica do Photoshop. Mas tá vendo essas presas? Caninos estendidos como esse são uma anomalia genética bem comum, como ficou famosa por um gato agora infelizmente falecido, conhecido como Mingus. Parece um vampiro, mas é bem fofinho. Mas ele não é o único gato Drácula por aí. Um gato preto chamado Monk também fez o seu nome com as suas presas extraordinariamente longas, medindo quase 2 centímetros. Mais um pouquinho ele apareceu uma morsa. Mas se gatos com presas longas ou 2 caras já não fossem assustadores o suficiente, conheça o nosso próximo gato, o Polly. Agora, olhando pra ele, você pode presumir que ele é como qualquer gato comum, mas você tinha que ter visto antes da cirurgia. E não tô falando de harmonização
expressão facial no estilo dos artistas. Mas acredite ou não, houve um tempo em que Polly tinha 6 pernas. Sim, quando ele foi encontrado pela Little Cats Lost Society, vagando pelas ruas de Edmonton, no Canadá, ele tinha 2 apêndices extras pendurados na sua barriga. Eles não eram funcionais e, como você pode imaginar, prejudicavam a agilidade dele. Mas foi o dia de sorte de Polly, pois a instituição de caridade imediatamente procurou atendimento e, após uma arrecadação na internet, conseguiu remover cirurgicamente as suas patas sobressalentes. A questão é, por que Polly tinha 6 pernas? Bom, o cenário provável era que, enquanto embrião, Polly absorveu um irmão parcialmente formado no útero. Essa anomalia rara pode resultar no crescimento do que parecem ser apêndices extras, que são remanescentes do irmão absorvido. Na verdade, não foram só pernas extras que ele pegou emprestado do seu gêmeo, mas um testículo extra também, embora infelizmente todos os seus 3 criadores de bebês tenham sido removidos na cirurgia. Essa perda eu não sei se ele gostou. Felizmente, agora Polly é um gato feliz e saudável com uma quantidade adequada de pernas. Talvez eles pudessem doar suas pernas que sobraram para esse gato photoshopado desse meme, que parece não ter pernas traseiras. Parece que ele tá fazendo alongamento. Essa imagem realmente desencadeou uma batalha de Photoshop no Reddit, com posts incluindo o gato do portal, o gato da destruição, o gato do piano e o meu favorito, que eu gosto de chamar de gato compacto, muito elegante e refinado. Mas falando de gatos elegantes, essa próxima gata, a Courtney, é tão refinada e inteligente que ela até aprendeu a fazer isso aqui. Poxa, o gato tem uma mira melhor que eu. E, surpreendentemente, de acordo com o dono dela, essa coisa de usar o vaso foi autodidata. Aparentemente, ela adquiriu esse comportamento observando seus donos. Pra falar a verdade, me parece um pouquinho exagerado. Tipo, o que vai vir depois? Ela vai aprender a usar o desentupidor também? Ainda assim, um gato treinado pra usar o vaso é muito impressionante. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito pra esse próximo gato, que evidentemente ainda não domina a caixa de areia. Acontece nas melhores famílias, mas sabe o que é indiscutivelmente ainda mais improvável do que um gato treinado para usar o banheiro? Um gato que gosta de tomar banho. Sim, o desdém da espécie pela água tá longe de ser um segredo. O que, se você não sabe, é na verdade devido ao pelo deles absorver água e demorar muito para secar, tornando-os menos ágeis e mais vulneráveis a predadores. Olha só como esse gatinho fica chocado e horrorizado com a água corrente do banho. Mas como você já vai ver, alguns gatinhos são diferentes. Esse aqui surpreendentemente gosta do relaxamento de um longo banho. Quando você finalmente consegue relaxar depois de um longo dia vasculhando latas de lixo e correndo na frente dos carros. Por outro lado, tem um gato que certamente não tá relaxando. É esse sujeitinho aqui, que aparentemente mentiu no currículo sobre ser capaz de pegar um rato com bravura. Pégale. Alguém dê água para esse gatinho se acalmar, mas parece que para alguns gatos estranhos, tomar água é mais fácil de falar do que de fazer. Dá uma olhada. Quem é que vai contar pra ele que ele não tá bebendo nada? Por outro lado, ele parece bem tranquilo, então quem sou eu pra me meter? E falando em bebê, todo mundo sabe que gatos amam leite, mas infelizmente, na realidade a maioria dos gatos é intolerante à lactose, o que significa que consumir leite pode causar dor de estômago, diarreia e até enjoo. Ainda assim, isso não impediu esse próximo gato, que aproveitou a oportunidade e bebeu direto da fonte.
Eu vou assumir que essa é provavelmente a coisa mais perturbadora que você viu hoje. Quer dizer, até agora, porque eu já tenho outro vídeo que é indiscutivelmente mais perturbador. Confere aí. Sim, você viu direito, um gatinho se alimentando de uma mamãe canina. Curiosamente, na verdade não é inédito que uma cadela possa começar a amamentar se ela viver com gatinhos que ainda precisam disso. Essa é uma resposta biológica natural no corpo da mãe animal a certos sinais de comportamento materno, como o choro agudo de filhotes de cachorro ou gatinhos, e a relativa similaridade visual entre os bebês das duas espécies. O contrário também acontece, e houve até casos de gatas adotando filhotes de esquilos e amamentando ouriços órfãos. Então, talvez gatos e cachorros não sejam os inimigos naturais que a gente pensa. Agora, mudando de assunto, lembra que a gente viu anteriormente um exemplo de um gato quimera, onde parecia que dois gatos formaram um só? Bem, uma quimera na definição clássica da palavra representa uma fusão de vários animais diferentes, como sereias, mantícoras e centauros. E, historicamente, gatinhos híbridos também se enquadram nessa categoria. Você pode presumir que híbridos entre gatos e outros animais não poderiam ter nenhuma base possível na realidade, trazendo à mente algumas imagens selvagens, como a versão photoshopada do gato caracol daquele gatinho da escada que a gente viu antes, ou como esses gatos pavão criados por talentosos artistas de computação gráfica no wiki de construção de mundos Novum Terram. Mas há uma criatura híbrida mitológica menos conhecida, com uma longa história no folclore dos criptídeos e uma base surpreendente na realidade, uma fusão de um gato e um coelho, conhecido como o Kebbit. Eles são descritos como tendo um formato de corpo semelhante ao de um gato, com orelhas pontudas, patas dianteiras curtas e patas traseiras maiores. Você seria perdoado por achar que renderizações adoráveis de Photoshop são tudo que vemos dessas criaturas. Mas, como eu tô prestes a te mostrar, há de fato uma base factual para os Kebbits. Em 1845, o escritor escocês Joseph Train relatou sobre uma criatura híbrida de gato e coelho que ele observou enquanto visitava a ilha de Man. Embora ele estivesse enganado na sua sugestão de que era literalmente um híbrido das duas espécies, a criatura sobre a qual ele escreveu existia, e de fato existe. É um gato com características notavelmente semelhantes às de um coelho. Deixa eu apresentar a você o gato Manx, nativa da ilha de Man. Essa raça bizarra naturalmente não tem cauda, devido a uma mutação genética espinhal. Suas patas traseiras também são mais longas do que as dianteiras, dando a eles um estilo de movimento um pouco mais parecido com o de um coelho. Bem estranho, hein? O seu conjunto incomum de mutações genéticas às vezes pode causar problemas na coluna, mas na maioria das vezes os Manx são considerados ótimos animais de estimação. E semelhante aos Kebbits, temos essa mocinha aqui, chamada Rue, ou como é conhecida no Instagram, Lil Bunny Sue Rue. Tendo nascido com o que o seu dono chama de nós nos lugares das patas dianteiras, Rue ganhou popularidade na internet por se parecer com um coelho, acumulando mais de 460 mil seguidores no Instagram. E o que é impressionante é que, apesar da sua deficiência, ela é capaz de manter a mobilidade total e se locomove principalmente com as patas traseiras, o que também é bem parecido com o coelho. Mas se gatos coelhos não são sua praia, então talvez você goste do gato lobo. Sim, você sabia que existe uma raça rara de gato que parece um lobo? Sim, o gato Laikoi, mais comumente conhecido como gato lobo, é uma raça com uma peculiaridade genética única, que faz com que ele tenha pelos grisalhos incomuns que crescem menos densamente do que gatos normais, especialmente ao redor dos olhos, orelhas e boca. Você achou fofinho ou assustador? Essa eu deixo pra você decidir. Às vezes, gatos também são associados a coisas assustadoras, como esse criminoso empunhando uma faca que provavelmente poderia fazer parte de um jogo da série GTA. Mas no que diz respeito a gatos estranhos e assustadores, ninguém é mais assustador do que o Oscar. Agora, você pode estar se perguntando, como é que um gatinho que parece tão normal pode ser assustador? Bem, no caso do Oscar, não é a aparência dele, e sim o seu comportamento. Em 2007, Oscar tinha uma boa reputação em Rhode Island. Pertencente a uma casa de repouso, ele patrulhava os corredores e dava algum carinho aos moradores. Ele não era o gato mais amigável, mas dava carinho a certas pessoas em certos momentos específicos. E esses momentos específicos de carinho são precisamente o motivo da preocupação, porque parecia que a aproximação de Oscar era meio que o beijo da morte. Por mais louco que pareça, a equipe da casa percebeu que quando Oscar escolhia se aconchegar nos braços de alguém,
Porém, a pessoa morria em poucas horas. Isso não aconteceu só uma, duas ou três vezes. Estamos falando de 25 vezes consecutivas, registradas pela equipe e relatadas por vários veículos de notícia respeitáveis. E claro, você pode atribuir isso a uma coincidência, mas a equipe estava convencida de que Oscar realmente possuía algum tipo de poder sobrenatural de prever a morte, tanto que a equipe começou a alertar as famílias quando Oscar se aconchegava no colo dos seus entes queridos, temendo que eles morressem em breve. Mas o que você acha? Será que Oscar realmente tinha um superpoder de prever a morte? Ou tudo isso foi só coincidência? Será que os seus sentidos felinos refinados poderiam estar captando algo, como certos produtos químicos emitidos pelo corpo de uma pessoa enquanto ela se prepara para ir embora? Me fala sua teoria aí nos comentários. Agora, continuando e deixando esse papo estranho de lado, os gatos são tipicamente conhecidos por serem elegantes e esbeltos, o que lhes permite deslizar sem esforço de um lugar para outro. Mas isso foi evidentemente esquecido por esse próximo gato, que possivelmente é o gato mais gordo do mundo. Diga olá para a gatinha russa Lisnia. Essa felina gordinha pesava quase 12 quilos, mais que o dobro do peso médio de um gato doméstico, o que a deixou com uma barriguinha de varrer o chão e a mobilidade bem limitada. Outras complicações de ser uma gatinha plus size podem incluir um sistema imunológico enfraquecido, distúrbios metabólicos, doenças cardiovasculares e artrite. Mas apesar dessa gata parecer parente do Jabba the Hutt, a dona de Lisnia afirma que ela, entre aspas, nunca tentou alimentá-la demais. Em vez disso, ela insiste que Lisnia começou a ganhar peso rapidamente após uma gravidez. Eu sei como é, aconteceu com a minha esposa também. Nada, amor, nada. Não, eu tô falando pro pessoal aqui do Fala Sério como você é linda e maravilhosa. Enfim, mesmo depois de estar em uma dieta recomendada pelo veterinário e aparentemente ter perdido quase 3 quilos, Lisnia continua parecendo uma verdadeira bola de pelos. Ok, Lisnia é a gata mais larga, mas e qual é o gato mais longo do mundo? Em 2015, o título oficial do Guinness World Records para o gato mais longo do mundo foi reivindicado por um Maine Coon chamado Ludo, residente em West Yorkshire, na Inglaterra. O corpo de Ludo media 118 centímetros, o que, para sua informação, é quase a altura de uma criança média de 7 anos. Mas em 2017 havia um novo gato no pedaço, e ele era ainda maior, Omar, um Maine Coon da Austrália que supostamente media 119 centímetros. Mas enquanto Omar estava pronto para se tornar o próximo campeão reinante, ele foi superado por Barivel, um Maine Coon italiano de 120 centímetros, que atualmente é o detentor oficial do recorde mundial. Agora, se você ainda não sabia, é importante observar que os Maine Coons são considerados uma das maiores raças de gatos domesticados. Então não é nenhuma surpresa que o recorde mundial de gato mais longo seja detido por um gato dessa raça. Na verdade, não é incomum que o Maine Coon médio cresça quase 1 metro, o que ofusca o gato doméstico médio, que cresce aproximadamente 60 centímetros. Isso aí é quase como ter um cachorro. Todo mundo sabe que gatos são criaturas muito ágeis. Não é à toa que dizem que o gato sempre cai de pé. Mas levando essa agilidade a um nível totalmente diferente, temos esse próximo gato com habilidades bem complexas. Confere. Gatinho radical. Embora a motivação para subir no skate certamente seja única, a capacidade de se equilibrar não é surpreendente. Os gatos têm espinhas altamente flexíveis, caudas contrabalanceadoras e ouvidos internos finamente ajustados, que lhes permitem se orientar precisamente mesmo no ar, contribuindo coletivamente para uma incrível capacidade de equilíbrio em movimento. Mais uma vez, provando que os gatos estão certos em pensar que são melhores que nós. Agora, passando para algo um pouco mais estranho, essa gatinha esfinx se chama Lucy, embora seja mais conhecida como a gata morcego. Com a sua aparência marcante, é fácil ver por que ela recebeu esse apelido. Sua aparência de morcego é em parte devido à sua raça, sendo uma gata esfinx sem pelos, mas também em parte devido a uma condição rara conhecida como hidrocefalia, que é essencialmente quando há um excesso de fluido cefalorraquidiano no cérebro, que pode causar convulsões, cegueira e disfunção neurológica, sem mencionar a característica física de um crânio em forma de domo. A vida certamente não tem sido fácil para Lucy, desde a incontinência intestinal inicial até a necessidade de cirurgia nas pálpebras devido ao crânio deformado. Mas tendo resolvido todos os seus problemas de saúde, Lucy é uma espécie de celebridade na internet, com seus impressionantes 31 mil seguidores no Instagram. Olha essa carinha, essa gata morcego é bem fofinha. E falando ainda de gatos esfinx de aparência peculiar, deixa eu te apresentar o Sheridan. Desculpa pelo susto, mas deu pra ver que não tem mistério no motivo pelo qual ele
foi apelidado de o gato de aparência mais assustadora do mundo. Mas apesar de parecer um demônio que veio das profundezas do inferno, sua dona insiste que ele é um gato muito adorável. E embora você possa presumir que Sheridan tem algum tipo de condição que o faz ter essa aparência, a verdade é que ele é só um cara muito enrugado. Não dá pra esquecer que um gato esfinx normal já é bem enrugado de qualquer maneira, pois eles têm excesso de pele. Dá uma olhada nesse aqui com as suas rugas bem esticadas. É tipo como se um frango cru tivesse um bebê com uma batata. Estranhamente hipnotizante, intrigante e altamente perturbador. Mas enfim, voltando ao Sheridan, a página que a sua dona dedicou a ele no Instagram tinha 40 mil seguidores. Mas então ela foi tragicamente hackeada. Quem faria uma coisa dessas? Deixa um like aí que cada curtida equivale a uma oração por Sheridan e Sandra. E se for deixar um like, também se inscreva no canal. Bora realizar os sonhos desse velho rapaz. Enfim, voltando ao assunto, quando se trata de gatos de aparência distinta, é difícil algum mais estranho que esse próximo sujeito, chamado Wilfred. Jesus Cristo, que é isso? Com seus olhos verdes esbugalhados e dentes inferiores saltados pra frente, o pobre bichinho parece que apanhou numa briga de gatos. E embora algumas pessoas possam ser rápidas em presumir que a aparência desgrenhada e impressionante de Wilfred talvez seja um trabalho de Photoshop, eu posso confirmar que ele é de verdade. O estranho Wilfred tem capturado a imaginação da internet desde 2018, tornando-se o centro de muitos memes, particularmente memes com o ator Steve Buscemi, com muitos notando a semelhança entre os dois. Estranhamente, o Wilfred não foi o único gato que foi especificamente comparado ao ator. A próxima gata, Marla, é mais conhecida na internet como a Gata Buscemi, e com seus olhos arregalados, mordida cruzada infeliz e rosto estranhamente humano, fica bem fácil entender por quê. Meu Deus, é assustador. Eu tenho medo de imaginar esse felino com cara de demônio subindo na minha cama de noite. A linha que divide o feio e o fofo pode ser bem fininha. Então me diz você aí nos comentários se esse gatinho foi longe demais com esse olhar distante. Mas se é pra falar de gatos de aparência realmente bizarra, então dá uma olhada nesse aqui, que eu só posso supor que se chama Dobby, o gato doméstico. Um rostinho que só uma mãe pode amar, com orelhas tão grandes que provavelmente poderiam voar se ventar forte. Esse gato de aparência estranha pertence à raça siamesa, que é famosa pelas suas orelhas grandes, fazendo com que pareçam mais um Pokémon do que um animal de estimação. E falando em Pokémons, quando uma mulher estava tentando tratar a infecção fúngica do seu gato, ela decidiu aplicar um esfoliante de açafrão no gato branco. Nem preciso dizer que o pobre gato acabou ficando com um tom fluorescente de amarelo, e com um pouquinho mais de marcações poderia se tornar um verdadeiro Pikachu. E agora eu fiquei pensando que eu ia adorar ter um Pikachu de verdade. É muito bonitinho. De maneira semelhante, em 2017, um gato foi visto rondando as ruas de Varna, na Bulgária, com um penteado azul esverdeado brilhante. Os moradores locais ficaram perplexos ao ver o vira-lata, mas acabaram conseguindo segui-lo até a fonte da sua coloração peculiar, uma lata de tinta grande e abandonada que ele estava usando como abrigo, pegando os tons residuais lá de dentro. E falando de estilos capilares de gato, esse gato aqui tem tanto pelo que conseguiu esse corte moicano fofo, o que o faz parecer algum tipo de híbrido entre dragão e gato. Estranhamente, esse estilo de corte de pelo de gato, conhecido como corte de dragão, não é o único. Existem vários exemplos de felinos que receberam esse tratamento de moda questionável. E embora talvez chamar de dragão seja um pouco exagerado, eu tenho aqui algo realmente feroz pra você. Já quis saber como seria se um gato e um urso pardo tivessem um bebê? Não diga mais nada, porque é mais ou menos assim que um gato de pala se parece. E embora eles não tenham sido realmente alistados em nenhum exército, como você vê nesse Photoshop engraçado, essas pequenas feras são definitivamente verdadeiras. Encontrados principalmente em partes da Ásia Central, os gatos de pala são uma das menores espécies de gatos selvagens, embora suas cabeças largas e pelos grossos ainda os deixem com uma aparência meio atarracada. Mas não tente fazer carinho neles. Dizem que seu temperamento é semelhante ao de gatos selvagens maiores, o que os torna muito agressivos. Eu sei, é difícil resistir. Talvez só um arranhãozinho. Vem aqui, gatinho. Não, sai. Acho que eu vou ter que visitar um veterinário humano. Mas me diz aí, qual foi o gato mais estranho que você já viu? Conta aí nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.